Quem joga na vaga do Wallace, que era titular absoluto da equipe? Esse time aqui é o Grêmio do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e o Marcelo Oliveira, Wallace, Maicon, Douglas na armação, Ramiro, Pedro Rocha e Luan. No segundo jogo, Pedro Rocha estava suspenso e jogou o Everton. Saiu o Wallace. Beleza, tchau, Wallace, já era. Jogador do Hamburgo agora vai lutar contra o rebaixamento na Bundesliga em um time grande do país. Mas em um time grande do país. O Hamburgo é grande. É que passa por um momento muito difícil da sua história. Mas hoje luta contra o rebaixamento, é o penúltimo colocado. Imediatamente, o torcedor do Grêmio, olhando para os últimos meses, fala: o Jailson vai ficar com essa vaga. O problema é que o Jailson, ele não é necessariamente um primeiro homem de meio campo, aquele primeiro volante, para usar um termo mais antigo. O Jailson, ele no Grêmio, sempre foi utilizado mais como um segundo homem. Quando o Roger, por exemplo, armou o Grêmio com Wallace, Jailson e Ramiro, o Jailson fazia essa função aqui assim, fechando o lado do campo. Então, o Jailson, ele sempre foi um jogador mais leve do que o Wallace. Ele jogava com o Wallace. Então, quem vai jogar? Será o Michel, talvez? O Michel é um jogador que se destacou na Série B pelo Atlético Goianiense. Tem as características mais parecidas com as do Wallace. O Wallace é muito mais jogador do que o Michel. Mas o Michel, nessa ideia de primeiro homem de meio campo, se encaixa mais nesse Grêmio do Renato Gaúcho, nesse 4-2-3-1 que o Renato Gaúcho manteve. Se não for o Michel e se não for o Jailson, afinal de contas o Maicon é dono absoluto da posição do segundo homem de meio campo. Se não for o Michel, se não for o Jailson, quais são as outras opções? Pouco prováveis, na minha opinião. O deslocamento do Ramiro para o meio campo. Ramiro é jogador de meio campo, originalmente é um jogador de meio campo. Fez muita lateral direita e com o Renato Gaúcho passou a fazer o lado do campo na linha ofensiva do 4-2-3-1. Mas se você optar por recuar o Ramiro, que eu acho que não tem altura e corpo para ser esse primeiro volante, você abriria uma vaga na equipe, eventualmente para a entrada do Everton, ou então para a entrada do Miller Bolanhos, mantendo o Pedro Rocha e o Douglas na armação. Então são essas as opções que o Grêmio tem. Como eu disse, imediatamente, acho que o mais provável é a entrada do Michel nesse 4-2-3-1. Aqui tá o desenho da fase ofensiva do Grêmio, mas o mais provável é que entre o Michel. Mas há uma disputa com o Jailson e aí uma disputa menos provável com o Ramiro sendo recuado para o meio-campo, abrindo essa vaga no setor ofensivo ou para o Everton ou para o Miller Bolanhos.